Ok, aqui, pronto. Senhoras, senhores, senhoritos e senhoritas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, gente. A sala direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Alfenísio Freire, disciplina História. E a gente vai finalizar na aula de hoje o capítulo 14 da regência ao golpe da maioridade. Já falamos sobre Pedzinho I, que fugiu e morreu, Pedzinho II, que tinha só 5 anos e precisava esperar até os 18 anos para poder assumir o trono. E falamos sobre as revoltas populares que aconteceram durante a regência, do período em que houve a necessidade do Brasil ser regido, presidido por alguém antes da maioridade de Dom Pedro, né? Então, falamos na última aula sobre a cabanagem. É isso aqui mesmo. Sobre a cabanagem, a gente vai continuar hoje, cabanagem lá no Pará, que eles conseguiram, inclusive, proclamar a República do Grão-Pará, mas depois, em 1840, depois de diversas disputas entre os militares da regência e os cabanos, os militares acabaram vencendo essa batalha e retomando o poder em Grão-Pará. Então hoje a gente começa com a Revolução Farroupilha. Em 20 de setembro de 1835, iniciava-se no outro extremo do Brasil. Então, a cabanagem iniciou em janeiro de 1835, lá no Pará. Em setembro de 35 do mesmo ano, se iniciou a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, que se estendeu por 10 anos. Lá foram 5 no Pará, no Rio Grande do Sul eles conseguiram estender por 10 anos. O conflito assumiu características de guerra civil também, opondo-se às elites locais. De um lado, lutavam os farroupilhas, que eram os fazendeiros de gado que defendiam a instalação de um governo republicano no Rio Grande do Sul. Do outro lado, lutavam os chimangos, que estavam no poder da província, na província rio-grandense, e apoiavam a regência e, consequentemente, apoiavam a monarquia. Os farroupilhas criticavam o governo central pelos excessivos impostos cobrados sobre o charque produzido por eles. E charque, né? Um cuscuzinho com charque, assim, acebolado ali, você bota um alho para dar um cheiro gostoso, um sabor diferenciado, né? Joga um pouquinho assim de salsinha por cima, manjericão, aí você vai jogar no azeite, ó. Aí faz assim, tapã. Aí depois com cuscuz, assim, você joga no cuscuz, você mistura lá, bota uma manteiguinha para derreter por cima. E pã! Foi uma época eu tô com fome, gente. Desculpa. Então, eles criticavam, o professor maluco, criticavam o governo central pelos excessivos impostos cobrados sobre o charque produzido por eles, que tornavam o produto nacional mais caro do que o importado do Uruguai. Então, cara, era melhor importar o charque do Uruguai do que comprar o charque que estava no Brasil. Porra! Que doideira é essa, meu irmão? Liderados por Bento Gonçalves, os farroupilhas tomaram então a capital, Porto Alegre, provocando a fuga do governante da província. As tropas fiéis ao governo se mobilizaram e seguiram-se meses de intensos combates. Cerca de um ano após o início dos conflitos, os rebeldes, dentre os quais se destacou o italiano Giuseppe Garibaldi, inclusive eu tenho um livro aqui de... Tá aqui, cadê meu livro? Anita Garibaldi. Dá pra ver? Anita Garibaldi. Enfim,
Muito bom esse livro. Heroína Brasileira. São mais de 300 páginas. Quem quiser emprestado, a gente tá com álcool em gel aqui e pronto. Vai. Oi, vai. Que delícia. Ah, ainda tô pensando naquele cuscuz com charque, gente. Porra. Piraí, meu irmão. Eita, desgrama. Tô com fome. Mas enfim. Então o Giuseppe Garibaldi ele acabou se tornando bastante conhecido dentro desse período. Era italiano, morava aqui, né? Eles obtiveram sua primeira vitória política proclamando a República de Piratini. A República de Piratini. Peraí, deixa eu só coisar um negócio aqui. Pronto. Então a República de Piratini. A ação deles continuou em outras regiões do sul do país. Em julho de 1839, tomaram Santa Catarina e lá proclamaram a República Giuliana. Piratini, Giuliana, tudo culpa dos italianos, né? Já deu para perceber isso, né? Então, Santa Catarina, que era um outro estado, uma outra província, eles conseguiram se estender, que o Rio Grande do Sul é embaixo, né, que faz lá a limite com o Uruguai. Eles, depois de vencerem as batalhas ali no Rio Grande do Sul, eles partiram para Santa Catarina e conseguiu também fundar, conseguir essa autonomia de Santa Catarina, proclamando a República de Piratini. A República de Juliana. Piratini foi o Rio Grande do Sul. A República de Juliana. De todos os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul é provavelmente que mais cultiva a memória desse período. Um exemplo disso é a incorporação do lenço vermelho, que simbolizava o movimento farroupilha, a roupa tradicional do gaúcho. Não é que todo gaúcho vai sair na rua lá com um lenço vermelho no pescoço, mas existem algumas expressões populares, alguns festejos populares lá no Rio Grande do Sul que remontam a essa ideia das batalhas da Revolução Farroupilha. E aí, dentre as roupas que se usam, as bombachas, né, que são aquelas calças longas, largas, as botas de couro com esporas atrás, tal. Tem também o lenço que é amarrado no pescoço, que é amarrado no pescoço, mas com cuidado, que era amarrado no pescoço, tá? Foi somente anos depois, já no início do governo de Dom Pedro II, que o novo imperador, interessado em apaziguar a nação e recuperar o controle do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ordenou a organização de novas tropas para lutar naquela região. Em 1842, o comando do Exército Imperial foi entregue a Luiz Alves de Lima e Silva, posteriormente Duque de Caxias. Caxias, inclusive, é o nome de uma cidade lá no Rio Grande do Sul, em homenagem justamente a Duque de Caxias. Duque de Caxias também é o nome de uma cidade no Rio de Janeiro, né? Um bairro no Rio de Janeiro. Não lembro, enfim. Após anos de luta, as forças rebeldes acabaram enfraquecidas, né? Em 1845, assinaram um tratado de paz que estabelecia anistia para os rebeldes, a manutenção da alforria dos escravizados que lutaram ao lado dos farroupilhas e aumento de impostos sobre o charque uruguaio, tá? Para poder equilibrar isso aí e deixar... Equilibrar não, ser o fiel da balança e conseguir voltar a um valor que fosse atrativo para o charque brasileiro, né? E pronto, então aconteceu lá em 1845, esses 10 anos de conflito. Foi em 1845 que foi assinado esse tratado de paz entre o exército, o comando do exército imperial e os revoltosos de Farroupilha. E aí a gente tem outro trechinho aqui, dizendo que a Revolução Farroupilha entraria para a história, para o imaginário rio-grandense, como o mito fundador do gaúcho. Ou seja, na segunda metade do século XIX, após o fim dos conflitos entre os rio-grandenses e o Império Brasileiro, que teve início no Rio Grande do Sul, o processo de construção de uma identidade regional
foi baseado principalmente na insurreição rio-grandense, junto à manutenção do modo de vida simples, ligado à terra, ao campo, ao uso do cavalo, do habitante da campanha, o fronteiriço ou pampeiro, os pampas, né? A região dos Pampas, como o Rio Grande do Sul também é conhecida. Movimento esse que teve primeiramente a ação dos intelectuais da época, literatos, poetas e estudantes. Então, graças à Revolução Farroupilha que você tem esse sentimento de pertencimento tão grande, dessa construção da identidade regional no Rio Grande do Sul, que acaba sendo um dos mais fortes do país. Inclusive, infelizmente, essa ideia da construção da identidade regional acaba transformando parte dessa população sulista, Rio Grande do Sul principalmente, e Santa Catarina, como sendo uma parte da sociedade brasileira dos mais racistas e xenófobos do país. Infelizmente. Não é possível generalizar isso, mas acaba ocorrendo muito por conta do tipo de colonização que o Rio Grande do Sul sofreu, principalmente porque acabou sendo um local em que houve migrações massivas de imigrantes europeus, italianos, alemães, holandeses, principalmente alemães e italianos, que migraram de lá da Europa para o Brasil, indo diretamente para a região sul do país. Né? À toa que tem locais que tem colônias estrangeiras, colônias europeias muito fortes. Tem cidades no Rio Grande do Sul, inclusive, que basicamente o segundo idioma deles é o alemão. O alemão é ensinado em escolas em algumas cidades no Rio Grande do Sul. Geralmente são cidades menores, mas com uma forte presença alemã nesses locais. Interessante, né? Tivemos também a revolta dos malês, durante o período regencial, que aconteceu uma das mais importantes revoltas de escravizados da história brasileira. Ela passou a ser conhecida como Revolta dos Malês por ter sido promovida por escravizados muçulmanos de idioma iorubá. Imalê significa muçulmano em iorubá. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, centenas desses escravizados, ao lado de libertos muçulmanos, tomaram as ruas de Salvador armados de instrumentos de trabalho, paus e facas, lutando contra os soldados. Pretendiam o fim da escravidão e a liberdade de culto para eles poderem seguir o islamismo. Janeiro de 1835. Assim como a cabanagem, janeiro de 1835. Assim como a Revolução Farroupilha, foi alguns meses mais tarde, em setembro, mas também no ano de 1835. Essas coincidências acabaram ocorrendo porque em 1834 houve a morte de Dom Pedro I. Então, como havia necessidade a criação dessa regência no país, então se via muito como um enfraquecimento do governo local, da administração local. Essas diversas revoltas explodiram no país, né? Fora dessas diversas outras questões que também estavam envolvidas em cada uma dessas revoltas e revoluções, né? A grande maioria dos participantes era formada por escravos urbanos que trabalhavam em atividades das mais variadas, né? Pedreiro, sapateiro, barbeiro, vendedor ambulante, ferreiro, alfaiate. Planejavam seguir para o Recôncavo Baiano, onde se concentravam os principais engenhos de açúcar da província da Bahia, né? E ali mobilizar também os cativos que eram escravos das grandes propriedades. Só que o movimento ele acabou sendo derrotado antes deles alcançarem o Recôncavo Baiano. Recôncavo Baiano, para quem conhece, a região de Cachoeira, São Félix, Santo Amaro da Purificação, Nazaré das Farinhas, tal. Os confrontos eles acabaram durando
poucas horas, mas foram extremamente violentos. Acabaram reprimidas pelas tropas a serviço do governo, né, apoiados por civis. Então, tipo, eles tiveram, o governo da regência acabaram tendo um auxílio de civis, de milícias civis, de parte da população que era contra essa ideia dos malês, dessa população negra, principalmente escravizada e também formada por libertos, mas predominantemente de camadas populares negras. E aí, algumas pessoas que eram contra, que era o pessoal que fazia parte também de umas camadas populares, mas comerciantes, artesãos, geralmente brancos, se juntaram aos militares enviados pelo Império para lutar contra os revoltosos dos malês. O saldo foi a morte de 7 soldados e de 70 rebeldes. Ah, porra, Vitor, foi bem menos do que os 30 mil cabanos que morreram lá na cabanagem, 1/4 da população do Grão-Pará. Você quer comparar as duas revoltas? Ok. Sim e não. Mas cada um teve a sua importância. Primeiro porque a revolta dos malês acabou sendo a primeira revolta com tamanho que teve, oriunda da população escrava, da população escravizada, da população liberta, que já havia sofrido com a escravidão também. E na Bahia, tipo, bora Bahia, minha porra, entendeu? Ó, bora Bahia, irmão. Enfim, posteriormente foi feita uma investigação para identificar as lideranças do movimento e seus participantes. Cerca de 500 pessoas foram punidas, sendo que 4 foram executadas. A pena de açoitamento foi aplicada a mais de 40. Açoitamento é cair no piau, né? E outros tantos foram exilados, foram mandados de volta para a África. Embora o movimento tenha fracassado, ele representou a principal revolta contra a escravidão na Bahia. Eis a grande importância desse movimento, tá vendo? Sobre as vinculações da revolta dos malês com o islamismo, sabe-se que à época na Bahia essa era uma religião seguida apenas por africanos, e não se restringia a uma ou outra etnia. A introdução da religião islâmica se deu pelos escravizados muçulmanos e foi fator de identidade entre cativos e libertos de diferentes origens. As razões para o fracasso do movimento foram várias, inclusive a delação às autoridades locais, o que antecipou o início da rebelião. O que é delação? Vira e mexe a gente ouve falar aí na televisão, na internet, falando sobre delação premiada, né? Então são pessoas que fizeram parte do esquema e que, para poder ter sua pena diminuída, eles delatam, eles chegam lá e dão o canal, dão a ideia, chega assim, ó, meu irmão, vai rolar, que nem rolou na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, principalmente, né? Principalmente na Inconfidência Mineira. Os caras chegaram assim, ó, queria dizer não, mas tá rolando um grupinho aí com um bafafá dizendo que eles vão querer a liberdade, vão sair catando a galera toda até lá o Recôncavo pra picar desgrama em cima de vocês, viu? Não é por nada não, meu irmão. Faz de conta que não fui eu que te disse. Se você me liberar aí 10 conto, o dinheiro do buzu de uma cachaça, e aí eu te dou o canal até de quem são os caras e onde é que eles vão se encontrar. Que dia vai ser? Então, a delação era isso, né?
Isso acabou antecipando, inclusive, o início da rebelião, né? Que eles souberam dessa delação e falaram, não, a gente estava se organizando, mas vai precisar agir de imediato. A população livre de Salvador, tanto branca quanto mulata, rica e pobre, se uniu contra o Levante. Contra o Levante, contra a revolta dos malês. População livre, principalmente de brancos, né? Mas teve também uma parcela de negros, mulatos, ricos e pobres, acabaram se juntando ao regente, à regência, ao governo regente, contra a revolta dos malês, porque achavam que isso acabaria prejudicando o estado, a província da Bahia. Em novembro de 1837, estourou na Bahia a Sabinada. Geralmente a gente ouve, Sabinada é o quê? Porque, Ariel, velho. Ariel sabe nada. Né? Foi péssima piada, desculpa, Ariel. Estourou na Bahia a Sabinada, a revolta liderada pelo médico Francisco Sabino Vieira. Se chamou Sabinada porque Sabino, né? Sabino, Sabinada. Então, tipo, professor, qual é o sobrenome? Professor, Vilas Boas, né? Opa, Boas, então o quê? É a revolta Boazuda. Não. Vila nada. Enfim, não tem por que se revoltar, né? Professor de paz. Paz de amor, galera. Se fosse uma revolta de Luara, Luara Cristal, seria a revolta cristalina. Porra, ó. Aí ficou legal. Então, estourou na Bahia Sabinada, lá em novembro de 1937, grande defensor da República como forma de governo. A revolta foi motivada pelo descontentamento com a regência, sobretudo de profissionais liberais, militares, pequenos comerciantes e membros do clero. O recrutamento forçado de tropas para combater os farroupilhas no sul do país e a formação de um governo local de caráter autoritário, que foram nomeados pelo regente, provocaram o início do movimento. Os rebeldes proclamaram a República Baiense, pretendendo mantê-la somente até a coroação de Dom Pedro de Alcântara. No entanto, o caráter provisório da República Baiense não impediu que o governo regencial a reprimisse com violência. Em 1838, chegava ao fim o plano dos rebeldes, com a execução de seus principais líderes, bem como a prisão e exílio de muitos envolvidos. Então, a ideia da República Baiense era somente enquanto enquanto Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, não alcançasse a maioridade. A partir do momento que ele recebesse a coroa lá e se tornasse o imperador do Brasil, a República Baiense ela deixaria de ser uma república para poder retomar ao poder do imperador. Né? Balaiada, ocorrida no Maranhão no ano de 1838, foi uma revolta popular contra os grandes proprietários rurais, exploração que exerciam sobre escravizados, vaqueiros, artesãos e trabalhadores livres no Maranhão. Destacaram-se como os líderes os vaqueiros Raimundo Gomes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos, que fazia balaios, cesta de palha, né? E o negro Cosme, que organizava fugas de escravizados das fazendas da região. A história do negro Cosme é sensacional. Vocês precisam dar uma pesquisada, entender melhor, assim, que muito bacana. No Maranhão ele é famosíssimo, né? Aqui a gente acaba não estudando muito sobre ele. Durante a luta, os rebeldes tomaram a cidade de Caxias, no Maranhão, tá? Porque tem uma Caxias lá no Rio Grande do Sul, tem Duque de Caxias no Rio de Janeiro, mas Caxias é no Maranhão. Tomaram a cidade de Caxias, formaram um governo provisório,
facilitaram a fuga de escravizados e a formação de um quilombo. Eles reuniram uma tropa numerosa, estimada em mais de 10 mil pessoas, o que atemorizou as elites da província e das regiões vizinhas. No entanto, a falta de organização dos rebeldes enfraqueceu o movimento, que foi definitivamente derrotado em 1841. Uma vez mais, um levante popular foi reprimido pelo governo, que se mostrava disposto a evitar a qualquer custo que escravizados e pobres chegassem ao poder, como é até hoje, né? Mas enfim, então essa balaiada foi mais uma vez um movimento liderado pela população mais pobre, principalmente de escravizados, que lutavam contra essa questão da própria desigualdade social que existia na época. O domínio dos grandes fazendeiros, que eram os principais responsáveis pela manutenção da escravidão naquela região, com o apoio, claro, do governo central, né? Então, os rebeldes da balaiada, eles buscavam essa emancipação, buscavam a república, né, da província do Maranhão, mas buscavam também essa tomada do poder. Eles poderem acabar com a escravidão, pelo menos localmente, né, na província, e eles poderem ter uma autonomia política, uma autonomia decisória por parte da região qual eles viviam, né? E, meu povo, eu vou deixar para vocês darem uma lida aí na página 158, mas vamos finalizar com a página 159, essa aula menorzinha do que a anterior, né? Alô, alô, graças a Deus! E aí a gente pega o golpe da maioridade. A elite temia que a crise do país favorecesse novas mobilizações populares e lutas pela igualdade política e social. As elites, como sempre, sendo um rebanho escroto, né? Acreditando que somente a autoridade do imperador poderia restabelecer a ordem, os liberais lançaram a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara. Inicialmente criticada por conservadores, a proposta circulou entre os populares no Rio de Janeiro e acabou ganhando bastante adesão, né? Então, as elites, achando, como eu tinha falado anteriormente até, eles se aproveitaram dessa ideia das regências acabarem não tendo um forte apelo político na época, porque a ideia que se tinha é que o poder de decisão deve sempre estar na mão do imperador, então qualquer pessoa que substitua, ainda que provisoriamente, qualquer modalidade de governo que substitua o poder decisório de um imperador, ainda que de forma provisória, é uma forma de você perder o prumo, perder a direção de poder num país. Então, a elite estava vendo isso daí, essas revoltas estão surgindo, a desigualdade social, foda-se, porque a gente tem que manter os nossos privilégios, os nossos benefícios aqui, mas os governos regentes que estão surgindo, eles não estão conseguindo segurar a mão aí desses rebeldes, desses revoltosos. Então, somente concentrando o poder na figura de um imperador, a gente pode voltar a ter o respeito generalizado dentro do nosso país. Ainda que Dom Pedro I não tinha bem conseguido isso não, né? Mas enfim. Em 23 de julho de 1840, após a aprovação de uma emenda constitucional, deputados e senadores reunidos em Assembleia Geral decretaram oficialmente a maioridade do jovem imperador em julho de 1840. Ou seja, com 13 para 14 anos, tinha Pedzinho, Dom Pedro II. Do lado de fora, uma multidão aplaudia o novo monarca. O rei está aí. Agora nós
da elite brasileira, temos o nosso rei. Efusivas palmas para o rei. Foda-se. Essa passagem ficou conhecida como golpe da maioridade, pois a Constituição foi alterada em resposta à crise que havia se instalado no Brasil durante esses governos regenciais. Tanto os liberais quanto, posteriormente, os conservadores viam na antecipação da maioridade de Pedzin uma oportunidade para manipulá-lo. 13 para 14 anos é abestalhado. Segundo eles, porque vocês são espertos, tá? Ninguém vai manipular a cabeça de vocês, não. Importante. Vocês, a gente vive numa era completamente diferente daquela, então vocês têm acesso à informação de um modo muito mais fácil. Consequentemente, o professor pode de vez em quando falar besteira aqui, falar uma coisa ou outra assim, que vocês falam: professor, eu não concordo exatamente com isso não. Vocês têm pleno poder de concordar ou discordar de mim. Com certeza. Agora, vocês têm esse poder porque o acesso à informação é cada vez mais crescente. Vocês podem chegar e, para jogar na internet, dar uma pesquisada, olhar alguma coisa assim, gente, aí eu peço um favor. Esqueçam o WhatsApp. Para se informar, esqueçam o WhatsApp. Sabe por quê? No WhatsApp, as pessoas vão te direcionar mensagens, ideias, na quais unicamente eles acreditam. Tá? Ou seja, a difusão de fake news, de notícias falsas, ocorre de uma forma muito grande dentro do WhatsApp. Grupos de família, grupo de amigos, de não sei quem. Porque fulano acredita naquilo, recebeu a mensagem, não foi atrás da informação, não pesquisou, só fez ler aquilo e tomou como verdade. Kit gay, mamadeira de piroca, e não sei o que, e não sei o que lá. Porque o comunismo no Brasil. Porque fulano sendo eleito vai colocar pedofilia nas escolas, vai colocar a pena de morte na questão do aborto. Gente, parem para ler. Vá ler um jornal e aí você vê, tá aqui, no G1 tá falando isso. Tem a Folha de São Paulo, tá falando isso. Tem o Estadão, tá falando isso. Tem o Jornal da Cidade, que é dito como um jornal conservador, esse já tá falando outra coisa. Qual será a verdade? Qual o jornal, quais informativos, em quais locais as informações parecem ser verdadeiras? Vão atrás, pesquisem, leia. Às vezes está lá, aconteceu, está na legislação, aí o povo fala uma coisa sendo que a outra é completamente diferente. Ou então tem dados que mostram isso. Mas a Amazônia não está pegando fogo não. Aí você vê imagens, fotografias, filmagens, dados de satélite do próprio governo, inclusive. Aí o cara chega e fala: não está pegando fogo não. Ou então, as urnas foram fraudadas nos Estados Unidos. Foram? Cadê a prova? Você não tem prova disso? Então, se não tem como provar, não tem como afirmar que é verdade. Então, você tem que ir em busca da verdade. A informação ali. E isso é que os jornais costumam fazer. Trazer informação. A mídia hegemônica tem seus problemas. Folha de São Paulo, Estadão, G1, não sei o que. Tem seus problemas? Tem. Muitos. Mas, ainda assim, 95% do conteúdo que eles produzem
é algo que precisa ser respeitado. Tem muita gente séria trabalhando com isso. Ao contrário de alguns... Enfim, aí já é posicionamento pessoal meu, mas vamos fechar isso por aqui. Então, tanto os liberais quanto posteriormente os conservadores viam na antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara uma oportunidade para manipulá-lo e usar a legitimidade do poder monárquico para consolidar seus interesses e projetos nas decisões do governo que teria início, as elites. Os dois partidos consideravam-se prejudicados pelas convulsões sociais e ameaças de fragmentação do país. E aí a gente entra na questão dos desafios de Pedim, que o golpe da maioridade marcou o fim da regência e o início do governo de Dom Pedro II. O jovem imperador tinha um apoio popular que ansiava por uma nova era para o país. Entretanto, a regência deixara um legado de crise política, social e econômica. Havia pela frente difíceis tarefas para Dom Pedro II, que eram criar um ambiente político de diálogo entre os partidos conservador e liberal, reprimir as revoltas e evitar o separatismo das províncias, além de estimular o crescimento da economia brasileira, né? E pronto, a gente finaliza nosso assunto sobre da regência ao golpe da maioridade. Valeu, galera. Fechamos por aqui. Valeu. Novamente. Anitta Garibaldi. Anitta. Não é a cantora, não, gente. Essa é outra Anitta, tá? Valeu, galera. Falou, tchau.